Existe um livro que todos pensamos conhecer, mas que guarda capítulos escritos em linguagens esquecidas. São páginas onde a geologia se torna poesia, onde a física se curva ao sonho, onde o tempo adquire novas dimensões. Estes não são meros pontos turísticos, são testemunhos vivos de que nosso planeta é, acima de tudo, um artista incansável. Algumas dessas maravilhas desafiam não apenas a lógica, mas a própria percepção humana. Outras escondem segredos que cientistas ainda tentam decifrar. E todas compartilham uma verdade fundamental: a Terra ainda não terminou sua obra, ainda está criando, moldando, reinventando-se. Hoje, você está convidado para uma jornada que vai além do mapa, uma expedição aos limites do possível, aos cantos onde a realidade se dissolve em magia e onde cada paisagem conta não apenas sua história geológica, mas também a história de quem somos, seres capazes de se maravilhar. Sejam bem-vindos ao documentário Os 11 Lugares Mais Surpreendentes do Planeta Terra, Parte 1. Danakil, Etiópia, a ferida ardente. Começamos onde o próprio conceito de habitabilidade se desfaz em ilusão. A depressão de Danakil não é meramente um deserto, é um portal para as entranhas do planeta, um laboratório geológico onde as forças primordiais da Terra continuam seu trabalho de destruição e criação. Aqui, a crosta terrestre se afina até tornar-se uma membrana frágil sobre o inferno magmático. O calor não é um elemento, mas uma entidade viva, um punho de chumbo que esmaga o ar, distorcendo a luz em miragens tremulantes que dançam sobre as planícies salinas. Os geysers não jorram água, mas ácido sulfúrico e vapor venenoso, criando uma atmosfera onde respirar é um ato de coragem. As poças termais exibem cores que desafiam a paleta natural. Verdes fluorescentes, amarelos cegantes, laranjas vulcânicas, não como decoração, mas como advertência química. Esta paisagem surreal é o produto do Rift africano em ação, onde o continente literalmente se rasga ao meio a uma velocidade geológica perceptível. E ainda assim, nesta fornalha infernal, a vida insiste em existir. Tapetes microbianos formam civilizações em miniatura, ecossistemas completos de extremófilos que reescreveram suas próprias regras de existência. Estes organismos não apenas sobrevivem, eles prosperam, transformando veneno em nutriente, calor em energia, criando o que os cientistas chamam de assinatura biológica, que poderia orientar a busca por vida em outros planetas. Danakil é mais que um lugar, é uma profecia geológica, um vislumbre do futuro continental da África e um testemunho da teimosia da vida. Cada passo aqui é uma peregrinação às origens do planeta e um presságio de sua eventual transformação. O Salar de Uyuni, Bolívia, o espelho dos deuses. Da fornalha etíope, transcendemos para o reino da pureza absoluta. O Salar de Uyuni não é uma paisagem, mas uma experiência metafísica moldada em sal. Quando as chuvas de verão cobrem esta planície com alguns centímetros de água, ocorre a mais perfeita ilusão óptica da natureza. O maior espelho natural da Terra, com mais de 10.000 quilômetros quadrados de superfície reflexiva. O céu desce para abraçar o chão, as nuvens tornam-se tapete, as estrelas transformam-se em pedras preciosas sobre os pés. Este fenômeno de perfeita reflexão cria uma desorientação sublime. Não há horizonte, não há acima ou abaixo, apenas o infinito em todas as direções.
Mas por trás desta beleza transcendental, esconde-se uma história geológica dramática. O Salar é o último vestígio do gigantesco Lago Mintin, que cobria esta região há 40 mil anos. Sua evaporação deixou não apenas esta crosta de sal com até 10 metros de profundidade, mas também o maior depósito de lítio do planeta. Este metal alcalino, essencial para as baterias da era digital, transformou o Salar em um paradoxo geopolítico, uma paisagem de pureza ancestral guardando o segredo do futuro tecnológico. À noite, quando as estrelas se refletem na água, o efeito é ainda mais espetacular. O firmamento inteiro repousa sob os pés e os visitantes têm a única experiência na Terra de caminhar literalmente através da Via Láctea. O Salar é, portanto, tanto espelho quanto profecia. Reflete nossa pequenez no cosmos enquanto guarda os recursos que poderão definir nosso amanhã. A estrutura de Richat, Mauritânia, o olho do Saara. Existe no planeta um olho que tudo vê, uma formação geológica tão perfeita em sua simetria que parece obra de inteligência superior. A estrutura de Richat, conhecida como o olho do Saara, é um espetáculo que só se revela em sua plenitude desde as alturas. Um alvo cósmico desenhado na areia, com 50 quilômetros de diâmetro de pura geometria natural. Durante décadas, cientistas debateram sua origem, atribuindo-a inicialmente a um impacto meteorítico. Porém, a verdade revela-se ainda mais fascinante. É o resultado de um raro processo de erosão diferencial sobre uma cúpula anticlinal, onde as camadas geológicas foram expostas como as páginas de um livro aberto pelo vento implacável do deserto. Cada anel colorido conta uma era geológica diferente. Os brancos representam quartitas. Os vermelhos são depósitos de ferro oxidado. Os escuros são rochas ígneas resistentes. Esta formação não é apenas bela, é um documento histórico da Terra, registrando mais de 100 milhões de anos de história geológica. Para os astronautas da Estação Espacial Internacional, o olho serve como ponto de referência, um farol geológico na imensidão do Saara. As culturas nômades que atravessam esta região há milênios tecem lendas em torno desta maravilha, considerando-a tudo desde um portal para outros mundos até a marca deixada pelos deuses. A estrutura de Richat nos ensina que a verdadeira arquitetura não precisa de arquitetos, apenas de tempo, erosão e as forças inescoráveis que esculpem nosso planeta, em escalas temporais que desafiam a compreensão humana. O Vale de Jiuzhaigou, China, os Lagos de Ouro. Algumas paisagens transcendem a mera geografia para entrar no reino da pura poesia visual. O Vale de Jiuzhaigou é uma dessas raras obras-primas, uma sinfonia de água, luz e cor, que parece ter sido composta por um deus artista. Localizado nas remotas montanhas do norte de Sichuan, este santuário natural abriga um sistema de lagos, cachoeiras e rios de uma claridade quase sobrenatural. A água aqui passa por uma filtração natural única. O leito de calcário atua como um gigantesco filtro, removendo todas as impurezas e partículas em suspensão, resultando em uma transparência tão absoluta que a superfície da água torna-se praticamente invisível. Os troncos caídos que repousam no fundo dos lagos não apodrecem devido à baixa temperatura e mineralização da água. Antes, eles se transformam em esculturas naturais, preservadas por décadas como relíquias subaquáticas, criando a ilusão de que flutuam no ar. Durante o outono, o vale transforma-se em um incêndio controlado de cores. Os amarelos dourados das faias,
os vermelhos sanguíneos dos bordos e os laranjas flamejantes de outras espécies caducifólias refletem-se nas águas imaculadas, duplicando o espetáculo. O Lago dos Cinco Flores, a joia da coroa de Jiuzhaigou, exibe tonalidades que variam do turquesa tropical ao esmeralda profundo, dependendo da profundidade, dos minerais dissolvidos e do ângulo da luz solar. Esta paleta caleidoscópica é produzida por depósitos de carbonato de cálcio e algas específicas que criam diferentes matizes. Jiuzhaigou não é apenas bonito, é um ecossistema de rara perfeição, onde cada elemento, da qualidade da água à biodiversidade florestal, coexiste em harmonia precária, lembrando-nos da fragilidade da beleza absoluta num mundo em transformação. O Grande Buraco Azul, Belize, o Poço Submerso. O mar guarda seus segredos mais profundos em abismos que desafiam a compreensão humana. O Grande Buraco Azul de Belize não é simplesmente uma formação geológica. É um portal para um mundo perdido, uma catedral submersa onde o tempo parece ter parado. Vista do alto, sua forma circular perfeita emerge das águas turquesa do Caribe, como a pupila de um olho gigantesco observando os céus. Com mais de 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade, esta maravilha geológica nasceu durante a última era glacial, quando os níveis do mar estavam mais de 100 metros abaixo dos atuais. Originalmente, um sistema de cavernas calcárias, formado durante milênios. Seu teto desabou quando as águas começaram a subir, criando este sumidouro marinho que hoje atrai mergulhadores e cientistas de todo o mundo. Ao descer em suas profundezas, o mergulhador testemunha o espetáculo de rara magnitude, estalactites gigantescas que pendem das paredes laterais como os vitrais de uma catedral afundada, algumas com mais de 12 metros de comprimento, testemunhas silenciosas de quando esta caverna era seca e respirava ar. A luz solar penetra na água, criando jogos de luz etéreos que gradualmente se extinguem conforme se aprofunda no abismo, onde o azul royal se transforma em índigo e depois em negro absoluto. A vida marinha aqui adaptou-se às condições únicas. Tubarões-limão patrulham as bordas do buraco, cardumes de peixes tropicais dançam nos raios de luz superiores, enquanto criaturas mais escuras e misteriosas habitam as profundezas onde a luz não chega. O silêncio neste ambiente é quebrado apenas pelo som das bolhas de ar dos mergulhadores, ecoando nas paredes de calcário como sussurros de um passado geológico distante. O Grande Buraco Azul não é apenas um destino de mergulho. É uma cápsula do tempo subaquática, um livro aberto sobre a história geológica da Terra e um lembrete humilhante de como nosso planeta está em constante transformação, escondendo suas maravilhas mais profundas bem abaixo da superfície aparentemente serena do mar. A Floresta de Pedra, o Labirinto Pontudo, em Madagascar. A natureza criou uma fortaleza impenetrável de pedra que desafia toda a lógica de habitabilidade. O Tsingy de Bemaraha não é simplesmente uma formação rochosa. É um reino de agulhas calcárias que se erguem assim o céu como as torres de uma catedral gótica natural. Um labirinto mortal, onde a rocha se tornou lâmina. A palavra Tsingy em malgache significa literalmente onde não se pode andar descalço. Uma descrição que beira o eufemismo para este verdadeiro campo de batalha geológico onde pontas afiadas como facas se estendem até onde a vista alcança. Esta paisagem surreal formou-se ao longo de milhões de anos, através de um processo duplo de dissolução e erosão. As chuvas ácidas dissolveram o maciço calcário, criando fraturas verticais profundas, enquanto a erosão posterior afiou estas formações até sua atual condição de lâminas naturais. O resultado é um dos terrenos mais inóspitos do planeta, dividido em dois níveis distintos: o Pequeno Tsingy, em baixa altitude, e o Grande Tsingy, acima de 150 metros,
cada um com seu próprio ecossistema único. Entre estas catedrais de pedra, a vida não apenas persiste, ela floresce de maneira extraordinária. Lêmures de cauda anelada adaptaram-se para saltar entre as pontas com precisão cirúrgica. Mais de 100 espécies de aves, 45 espécies de répteis e 30 espécies de anfíbios encontraram neste ambiente hostil um refúgio contra predadores. A vegetação, por sua vez, cresce nas fendas entre as agulhas, suas raízes aprofundando-se em busca de água e nutrientes, criando ilhas verdes de vida em um mar de pedra. Explorar o Tsing requer não apenas coragem, mas equipamento especializado, arnesses, mosquetões e a constante assistência de guias experientes que conhecem as poucas passagens seguras através deste labirinto mortal. Esta floresta de pedra é mais do que uma maravilha geológica. É um testemunho dramático do poder criativo e destrutivo da água, um santuário evolutivo, onde espécies únicas se desenvolveram em isolamento, e uma lição de humildade sobre a capacidade da vida de se adaptar aos ambientes mais implacáveis que a natureza pode conceber. O Parque Nacional dos Vulcões de Virunga, a Montanha de Fogo. No coração da conturbada República Democrática do Congo, a Terra revela seu poder mais primitivo e aterrador através do Monte Nyiragongo, um vulcão que não dorme, mas respira fogo continuamente. Este gigante africano, elevando-se a 3.470 metros acima do nível do mar, abriga em seu cume o maior lago de lava persistente do mundo, um caldeirão incandescente que transforma a noite em dia com seu brilho infernal. O Nyiragongo é único entre os vulcões do planeta por possuir lava excepcionalmente fluida, com composição rica em feldespatoides que permite que ela flua em velocidades impressionantes, até 100 km por hora em declives íngremes, tornando suas erupções particularmente mortais. A subida até sua cratera é uma peregrinação através de múltiplos ecossistemas. Começa nas densas florestas tropicais que abrigam os últimos gorilas das montanhas, passa por florestas de bambu que rangem ao vento até alcançar a zona afetada pelas últimas erupções, onde a vegetação dá lugar a um panorama lunar de cinzas e rochas vulcânicas. Ao alcançar a borda da cratera, o espetáculo que se revela é ao mesmo tempo sublime e aterrador. Um lago de lava de aproximadamente 250 metros de diâmetro borbulha e espirra, lançando fontes incandescentes a dezenas de metros de altura, enquanto a crosta negra da lava solidificada se quebra e reconstrói continuamente. O calor é intenso, o cheiro de enxofre impregna o ar, e o rugido constante do vulcão lembra que se está na presença de uma força geológica viva e imprevisível. Para os vulcanólogos, o Nyiragongo é um laboratório natural incomparável, oferecendo insights sobre o funcionamento interno do manto terrestre. Para a população local, é ao mesmo tempo uma ameaça constante e uma entidade sagrada, lembrando-nos que a mesma força que pode destruir cidades é também responsável pela fertilidade dos solos que sustentam a vida. O Nyiragongo não é apenas um vulcão, é o coração pulsante da África, uma janela aberta para as forças titânicas que moldam nosso planeta e um testemunho dramático da fragilidade da civilização humana perante a ira da Terra. O glaciar Perito Moreno, Argentina, o Grito do Gelo. Na Patagônia Argentina, o gelo não é estático. É um rio congelado em movimento constante, um organismo vivo que respira, range e grita. O glaciar Perito Moreno representa uma das demonstrações mais espetaculares da dinâmica crioscópica do planeta, avançando implacavelmente sobre as águas do Lago Argentino como uma falésia de gelo em movimento perpétuo. Com 30 km de comprimento, 5 km de frente e 60 metros de altura acima do nível da água, com outros 100 metros submersos,
Este gigante de gelo é um dos poucos glaciares do mundo que mantém um equilíbrio quase perfeito. Avança a aproximadamente 2 metros por dia, perdendo massa na mesma proporção através do desprendimento de icebergs. O espetáculo mais dramático ocorre quando o glaciar, em seu avanço contínuo, alcança a Península de Magalhães, formando uma represa natural que divide o lago em 2 braços com diferentes níveis de água. A pressão acumulada eventualmente causa a ruptura do gelo em um evento cataclísmico, onde blocos do tamanho de edifícios desprendem-se com estrondos que ecoam por todo o vale, um lembrete sonoro do poder inexorável da natureza. A cor azul do gelo, particularmente intensa no Perito Moreno, é resultado de um fenômeno óptico. O gelo glacial, extremamente compacto por séculos de pressão, absorve todas as cores do espectro exceto o azul, que é refletido. Cada camada de gelo corresponde a um ano de precipitação, tornando o glaciar um arquivo climático natural que preserva a história atmosférica dos últimos milênios. O som constante do gelo se movimentando, estalos, rangidos, gemidos profundos, criam a sinfonia polar que acompanha os visitantes, enquanto testemunhas ocasionais de desprendimentos menores oferecem um vislumbre da fragilidade aparente de uma estrutura tão massiva. O Perito Moreno não é apenas uma atração turística. É um termômetro gigante do clima global, uma obra de arte esculpida pela gravidade e pelo tempo, e uma lição de humildade sobre a escala temporal geológica que opera independentemente da efêmera existência humana. O deserto do Atacama, Chile, a sede cósmica. Existe no norte do Chile um lugar onde a Terra parece ter renunciado à sua condição planetária para abraçar o cosmos. O deserto do Atacama não é simplesmente o deserto mais seco do mundo. É um anfiteatro natural para a contemplação do universo, um laboratório para a busca de nossas origens cósmicas. Sua aridez extrema é resultado de uma combinação única de fatores geográficos. A corrente Humboldt traz águas frias que não evaporam facilmente. A Cordilheira dos Andes bloqueia a umidade da Amazônia e a Cordilheira da Costa atua como barreira final para as nuvens do Pacífico. Em algumas áreas do Atacama, registros instrumentais indicam que nunca foi documentada chuva significativa. O solo é tão seco que se assemelha à superfície marciana, tanto que a NASA usa esta região para testar veículos espaciais destinados ao planeta vermelho. Mas esta aparente hostilidade à vida terrestre compra uma generosidade incomparável para a observação celeste. A quase ausência de umidade atmosférica, combinada com a altitude elevada, muitos observatórios situam-se acima de 2.500 metros e a esparsa população humana cria condições de visibilidade que não são superadas em nenhum outro lugar do planeta. O resultado é um céu noturno de pureza transcendental. A Via Láctea não é uma mancha difusa, mas uma estrutura tridimensional onde é possível distinguir nuvens de poeira cósmica, nebulosas coloridas e aglomerados estelares com detalhes que parecem impossíveis a olho nu. Os maiores observatórios astronômicos do mundo, ALMA, Paranal, La Silla, escolheram este deserto por suas condições incomparáveis, tornando o Atacama a capital mundial da astronomia. Durante o dia, o deserto revela outras maravilhas. O Vale da Lua, com formações rochosas que imitam a superfície lunar, geysers do Tátil que jorram ao amanhecer, salares que abrigam flamingos adaptados às condições extremas. O Atacama é, portanto, muito mais que um deserto. É uma janela para o passado do Sistema Solar, um espelho que reflete nossa posição no cosmos e um lembrete profundo de que a maior das belezas, muitas vezes, emerge da mais absoluta carência. O Lago Baikal, Rússia, o olho da Sibéria. No coração da Sibéria, a Terra guarda seu tesouro aquático mais precioso, o Lago Baikal. Não é simplesmente um lago, mas um oceano interior de superlativos
que desafia toda a compreensão convencional de ecossistemas lacustres. Com 25 milhões de anos, é o lago mais antigo do planeta. Com 1.642 metros de profundidade, é o mais profundo. Contendo aproximadamente 23 mil quilômetros cúbicos de água, detém sozinho cerca de 20% de toda a água doce não congelada da superfície terrestre, mais que todos os grandes lagos da América do Norte juntos. Suas águas são excepcionalmente transparentes, permitindo visibilidade até 40 metros de profundidade em certas épocas do ano, e abrigam um ecossistema que é um verdadeiro laboratório de evolução. Das 2.500 espécies conhecidas no lago, mais de 80% são endêmicas, incluindo a nerpa, a única foca de água doce do mundo cuja presença neste lago distante dos oceanos constitui um dos grandes mistérios da biogeografia. No inverno, o Baikal transforma-se em um reino de fantasia gelada. A superfície congela formando placas de gelo tão transparentes que parecem vidro, rachadas por fissuras que podem estender-se por quilômetros e que emitem sons sobrenaturais, estalos, gemidos e cantos, enquanto o gelo se expande e contrai com as mudanças de temperatura. Formações de gelo especiais, conhecidas como ice sheaths, criam estruturas esculturais ao longo da costa, enquanto bolhas de metano congeladas em camadas sucessivas criam padrões hipnóticos sobre a superfície transparente. A importância do Baikal vai além do ecológico. Para os povos siberianos, é um local sagrado conhecido como Mar Sagrado, habitado por espíritos e detentor de poderes curativos. Os cientistas que estudam seus sedimentos obtêm registros climáticos de milhões de anos, enquanto os biólogos descobrem novas espécies regularmente em suas profundezas abissais. O Lago Baikal é, portanto, muito mais que um corpo d'água. É um arquivo vivo da história da Terra, um santuário de biodiversidade única e um testemunho da resistência da vida mesmo nas condições mais extremas que um ambiente de água doce pode oferecer. A Grande Barreira de Corais, Austrália, a cidade submersa. No azul turquesa do Mar de Coral, a vida constrói sua catedral subaquática. A Grande Barreira de Corais não é um simples recife. É a maior estrutura viva do planeta. Uma metrópole orgânica de 2.300 quilômetros que abriga uma biodiversidade que rivaliza com as florestas tropicais. Este império submarino foi erguido durante milênios por bilhões de minúsculos pólipos de coral, cada um secretando seu exoesqueleto de carbonato de cálcio, criando conjuntamente uma paisagem submarina de complexidade alucinante. Os números impressionam. Mais de 600 tipos de coral duro e mole, 1.625 espécies de peixes, 133 variedades de tubarões e arraias, 6 espécies de tartarugas marinhas e incontáveis formas de vida microscópicas. Mas a verdadeira maravilha está na intrincada rede de relações simbióticas que sustenta este ecossistema. As zooxantelas, algas microscópicas que vivem dentro dos tecidos dos corais, convertem a luz solar em energia através da fotossíntese, fornecendo até 90% da nutrição dos corais enquanto emprestam suas cores vibrantes. Anualmente, entre outubro e novembro, ocorre o evento reprodutivo mais espetacular do mundo marinho, a desova sincronizada dos corais, onde bilhões de gametas são liberados simultaneamente na água, transformando o oceano em uma constelação reversa de pontos rosados e alaranjados. A Grande Barreira é também um arquivo climático natural. Os esqueletos de coral preservam em seus anéis de crescimento o histórico de temperaturas e condições oceânicas dos últimos milênios. Porém, este paraíso biodiverso enfrenta ameaças existenciais. O branqueamento coralino, causado pelo aquecimento das águas, a acidificação oceânica, que dissolve as estruturas calcárias,
e a poluição costeira estão transformando esta cidade vibrante em um cemitério submarino. A Grande Barreira de Corais é, portanto, muito mais que uma maravilha natural. É um termômetro vivo da saúde do planeta. Um testemunho da beleza que emerge da cooperação em escala microscópica e um alerta urgente sobre a fragilidade dos tesouros naturais frente às mudanças globais. E assim, nossa jornada chega ao fim. 11 capítulos de um mesmo livro, escrito não pela mão humana, mas pela paciência implacável do tempo geológico. Da ferida ardente de Danakil ao espelho infinito de Uyuni, do olho que tudo vê no Saara às catedrais submersas do Caribe, cada um desses lugares nos sussurra a mesma verdade fundamental. Vivemos em um planeta que é, ele mesmo, um ser vivo, respirando, transformando-se e criando belezas que desafiam nossa própria capacidade de entendimento. Estes não são meros cenários, são lições. Lições de resiliência, como a vida que insiste em Danakil. Lições de paciência, como o gelo milenar de Perito Moreno. Lições de adaptação, como os seres únicos do Lago Baikal. Mas talvez a maior lição seja esta: que a verdadeira maravilha não está apenas na grandiosidade destes lugares, mas na fragilidade que muitos deles revelam. A Grande Barreira de Corais que clama por proteção, os glaciares que recuem como lágrimas congeladas, eles nos lembram que esta galeria de arte viva precisa de curadores. Nosso planeta não é uma herança dos nossos antepassados, mas um empréstimo das futuras gerações. E cada um de nós é, agora, guardião destas maravilhas. Que possamos ouvir seus sussurros, aprender com suas lições e proteger sua existência, para que a Terra continue sendo a obra-prima inacabada que nos deixou sem fôlego. Porque no final, descobrimos que os lugares mais surpreendentes do planeta não são aqueles que visitamos, mas aqueles que nos visitam e nos transformam para sempre.